Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, é comerciante por profissão ou empreendedor, como prefere? O vereador Rodrigo Guedes é o entrevistado de hoje do Real Time 1 Entrevista. Vereador, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Eu já começo colocando uma bomba nos seus peitos. O que foi aquela última sessão da Câmara Municipal de Manaus, onde foi aprovado um pacote de bondades, aumentando o número de servidores, aumentando o ticket de alimentação, aumentando uma série de benesses que vereadores e servidores da Câmara têm. Como foi aquilo? Olha só, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Gerson. Muito obrigado ao portal Real Time por me proporcionar essa oportunidade de falar com a população. Aquilo, para mim, foi, na verdade, o que é a Câmara, o retrato da Câmara, né? População totalmente alheia ao que acontece lá dentro, né? Foi um grande absurdo, um tapa na cara da sociedade, sim. Não só exatamente pelo conteúdo, mas pela forma que aconteceu, pela maneira que aconteceu. No último dia da sessão, sem nenhuma transparência, nem para quem está lá dentro. Logicamente, que quem conduziu o processo sabia, lógico, né? Até porque isso precisa ser assinado, né? Isso não vai aleatoriamente lá para a votação. Isso é feito, né? É um projeto da mesa diretora. É um projeto da mesa diretora, que são 11 vereadores, exatamente. Tem que passar pelos 11, teoricamente. E foi colocado em votação na surdina, às escuras, as escusas mesmo da população, né, à espreita, nas sombras. Eu falo isso, Gerson, porque eu estava lá e eu não sabia que ia ser votado, nenhum vereador sequer chegou comigo e falou, olha, Rodrigo, vai ter isso. Fica alerta. Fica alerta, porque se eu soubesse ontem, ou anteontem, ou semana passada, eu estava a semana inteira falando. Que é óbvio que eu ia denunciar isso, mas acredito que não me falaram justamente para não ter, né, a polêmica, para o assunto não vazar, para que não tivesse, eventualmente, a repulsa da população da opinião pública anterior. Depois pode até ter, mas depois, como diz o ditado, a Inês é morta, né? Já está aprovado, tem pessoas que reclamam, muita gente reclama, mas depois muita gente esquece, infelizmente é uma realidade. E até vota em pessoas que aprovaram, porque ofereceram alguma coisa, enfim, né? Aprovaram projetos contra o interesse da sociedade. Interesse coletivo, exatamente, contra o interesse da sociedade. O senhor marcou esse seu primeiro ano de mandato por uma postura muito combativa contra os gastos exagerados que a Câmara tentou fazer. O senhor e o vereador Amon, que já foi entrevistado aqui no nosso canal, barraram praticamente sozinhos a construção do prédio anexo da Câmara, que ia consumir 32 milhões de reais, um anexo que, ao que se sabe, totalmente desnecessário para o momento, o gasto. Pode ser necessário mais tarde, mas o gasto nesse momento de pandemia, de crise econômica, talvez não fosse o melhor momento. Também barraram o aluguel de caminhonetes, 44 caminhonetes para a Câmara, e mais coisas miúdas acabaram passando, como não tão miúdas como essa, mas, por exemplo, nós do Real Time demos aqui que a Câmara alugou um caminhão guincho. Para que os vereadores precisam de um caminhão guincho? É dinheiro que está sobrando lá? O dinheiro está indo pelo ralo, né? E pior, mais do que pelo ralo, o dinheiro está indo para... A gente realmente supõe que muito provavelmente são coisas não republicanas, como a gente já sabe que infelizmente acontece, né? São muitas denúncias. A gente tem fiscalizado a Prefeitura e a Câmara. Ontem eu estava na Câmara Municipal de Manaus, antes dessa votação, desse absurdo que aconteceu com a população de Manaus. Estava lá sentado, estava no momento dos pronunciamentos, né? Um vereador que não senta ao meu lado sentou e a gente conversou cerca de meia hora, 20 minutos, lógico, eu tentando acompanhar o que estava acontecendo, mas falando basicamente com ele. E esse vereador, permita-me não citar o nome, porque nem tem a necessidade, ele falou que pela primeira vez, e se referindo a mim, tem oposição à própria Câmara. Pela primeira vez, é um vereador da antiga, e pela primeira vez, e outros vereadores também da antiga relataram que pela primeira vez estão falando da Câmara. Por quê? Antes, quando muito, tinha alguma oposição ou denúncias
críticas à prefeitura, ao prefeito, né? Agora nós estamos fiscalizando a prefeitura e a própria Câmara, porque não é... Dando o exemplo. É porque a gente não pode falar de uma coisa e não fazer a nossa parte aqui, né? Usando mal o dinheiro público. O dinheiro público é um só. Não existe dinheiro público da prefeitura, da Câmara, do governo, existe dinheiro público. Nós estamos fiscalizando. Então, realmente esse primeiro ano, e vai continuar assim, tem sido marcado por realmente a gente ficar, vereador Amon também, de olho no que está acontecendo ali dentro, para a gente abrir as vísceras da Câmara. As pessoas não sabiam o que acontecia na Câmara Municipal de Manaus. Não estou falando só em relação ao dinheiro público, mas a forma que acontecia, a maneira que acontecia, a parte dos acordos, da política, né? Tem gente que nem sabia que só eram 3 sessões, por exemplo, por semana. Eu entrei com um projeto, né, cobrando que sejam 5 sessões por semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para pelo menos igualar aos demais servidores públicos regulares, né, fora os que trabalham em regime de plantão. Muita gente não sabia que tem, na verdade, o recesso parlamentar do meio do ano na Câmara, né? Um período que os vereadores podem ali, se quiser, descansar, né? Então a gente está... Descansa de novo agora em dezembro? Descansa de novo. Então, estou tentando mostrar para o povo o que acontece lá dentro, né? Inclusive, antes, tinha ali na Câmara Municipal de Manaus, isso é fato, uma espécie de código de conduta. Tipo assim, olha, fale do prefeito, fale de quem você quiser, presidente, governador, mas a gente tem que se proteger. Isso daí eu ouvi lá dentro, a gente tem que se blindar, se proteger. O termo que eu mais ouvi esse ano lá foi não pode expor a casa, esse ente, a casa. A casa são os vereadores, ou seja, não pode falar... O senhor esperava, assim, a Câmara lhe decepcionou ou o senhor já sabia que ia enfrentar esse tipo de coisa? Olha só, como eu sempre costumo dizer... Eu, em nenhum momento, achei que ali seria o chá das 5. Aquela coisa, todo mundo com chazinho inglesa. Assim, inglesa, né? Aquela coisa da nobreza, todo mundo conversando, trocando amenidades, né? Em nenhum momento achei que seria desse jeito, ou a Disneylândia. Mas, quando a gente está lá dentro, a gente sente a coisa acontecendo, né? A gente sente, às vezes, até algo, eu particularmente... Apesar de que isso não me abala de jeito nenhum, uma coisa pesada, assim, sabe? Porque não gostam realmente de que eu siga essa postura. Quando a gente vota, por exemplo, ontem, se eu ficasse calado e só um ou outro votasse, talvez nem, sabe? Mas quando a gente expõe, quando a gente escancara, eu lembro muito bem quando eu vi o processo do puxadinho de 32 milhões, que não terminaria em 32 milhões, eu fui o primeiro a me manifestar contra, né, também as picapes. E de verdade, se eu não falo ali e começo a puxar o bonde, aí depois convidei o vereador Amon para estar nessa empreitada e estivemos juntos, né, assim, outros também, e talvez gerasse naqueles primeiros dias uma especulação, né, uma grita. E morreria por ali. Morreria, pode ter certeza, primeiros dias, né, mas ele sempre é assim, primeiro dia fala alguma coisa, um certo rumor, crítica, e depois para, e já estaria agora na licitação, né? Não, já estaria na fundação. O negócio era rápido. É rápido, era toque de caixa. Já estaria agora na fundação do prédio, erguendo o prédio realmente. Então já tinha recurso para ser despendido esse ano dos 32 milhões que terminaria em 40 e poucos bilhões. Com os aditivos que sempre acontecem, né? Nunca termina no valor. Eu conheço a sua posição, mas eu gostaria que o senhor externasse aqui para o webnauta que nos acompanha pela TV Real Time 1. Tem muito dinheiro na Câmara Municipal, por quê? E por que essa ânsia de gastar esse dinheiro rapidamente, da forma que der? Vou explicar, Gerson, até para o cidadão compreender o que de fato acontece. Não é só na Câmara. Na Assembleia acontece, mas lá eu vejo que ninguém fala. Ninguém denuncia o que acontece. E deve acontecer nas outras câmaras e assembleias do Brasil inteiro, né? Precisa de gente que denuncie realmente o que acontece dentro, né? Para você mesmo sendo ali dentro, persona não grata, você está mostrando para a população o que acontece. Os orçamentos do Poder Legislativo são definidos constitucionalmente. Não é o prefeito, não é o presidente da Câmara, não é o governador,
Não é o presidente da República que define o orçamento do Congresso, da Assembleia Legislativa do Estado respectivo e nem da Câmara Municipal do município respectivo. É definido pela Constituição da República, é um cálculo matemático objetivo, né? Matemática é número, é ciência exata, né? Se o ente federativo arrecadar X, o valor do Poder Legislativo será Y. É 0,5%, salvo engano, não é isso? Exatamente. Então, cresceu a arrecadação, esse 0,5 cresce. Sobe automaticamente, acompanha a arrecadação. É cálculo matemático. E aí tem dinheiro demais, não sabe como gastar, não quer devolver, inventa a despesa. É exatamente isso que acontece. Olha só, o orçamento da Assembleia Legislativa é quase 500 milhões de reais. Imagina 500, 400 e alguma coisa de dinheiro para parlamento. Imagina como você poderia usar melhor, por exemplo, com a população. O da Câmara Municipal de Manaus, para 2022, foi aprovado na segunda-feira, com meu voto contrário, orçamento de 200 milhões de reais. Está definido pela proporção ao valor que é o orçamento da prefeitura. Proporcionalmente, aquele cálculo matemático. Então, o que acontece na prática? O orçamento aprovado pelos senhores foi de 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões, 197 milhões. Desses 7 bilhões, 200 milhões vão para a Câmara Municipal. Para a Câmara Municipal, exatamente. Ou seja, tem dinheiro que não tem como Davi Reis gastar. Ou seja, paga-se o salário dos vereadores, dos assessores e, sei lá, energia, conta de água, custos fixos. E aí sobra dinheiro. Ele teria, o presidente da Câmara, Davi Reis, ele teria duas possibilidades. Uma, que seria raro ele fazer, né? Seria um milagre, que seria devolver o recurso para o Executivo. Aí o Executivo, teoricamente, também, pelo menos estaria disponível para se gastar em políticas públicas para a população, pelo menos na teoria. Né? Ou ele vai desovar o dinheiro, como eu costumo dizer, né? Desova o dinheiro. Tem aqui o orçamento, né? Vamos supor que você tem ali R$1.000 para gastar até meia-noite. Se você não gastar, né, esse recurso vai sumir da sua mão. Aí você vê, não, meu Deus, não quero perder. Para no primeiro bar e enche a cara. E gasta com qualquer coisa. Então é isso que acontece. Né? Ao invés de enviar o recurso para a prefeitura eventualmente gastar em políticas públicas e fiscalizar, gasta-se em qualquer despesa, né? Fica inventando despesa, gastando por gastar. Por exemplo, agora criou uma escola do Legislativo, que não é competência, ela não vai fazer cursos para os servidores, vai fazer para a população. Teoricamente seria ótimo, mas não é competência da Câmara. Da Câmara, não é. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar asfaltando rua? A gente vai estar... Não, seria ótimo, mas quem tem que fazer é a prefeitura, a gente tem que cobrar. A repartição dos poderes. Agora, nessa mesma sessão, que foi a última sessão legislativa, vocês aprovaram o orçamento da prefeitura. E como eu disse agora há pouco, ficou em 7 bilhões. Qual foi a sua avaliação da peça orçamentária para o ano que vem? Olha só, primeiro que a Câmara funciona basicamente como um carimbador de projeto da prefeitura, né? E ficou muito claro, mais uma vez, agora com essa votação do orçamento. Não teve nenhuma discussão, né, ampla. A única coisa que teve foram as emendas parlamentares, cada vereador fez as suas. Isso aí, teoricamente, também é dentro da lei, a lei permite, né? As emendas são impositivas? Impositivas. E não teve... Na ordem de quanto? 1 milhão. Para cada vereador? Para cada vereador. O senhor usou as suas como? A maioria para entidades sociais, que já atuam há muito tempo na sociedade, né? GAC, Casa do Idoso São Vicente de Paulo, nenhuma dessas de fundo de quintal, porque é aí que corre o risco da coisa errada, né? Você repassa um valor e aí é possível que haja outras coisas aí. Então, não republicanas. Não republicanas. E, então as minhas foram única e exclusivamente para essas entidades de trabalho reconhecido na cidade, a PAI. Aí o senhor faz uma divisão como? Isso aí é arbitrário? Ou elas lhe procuram, lhe pedem? Algumas pelo próprio trabalho, que já são de conhecimento público, como o GAC, por exemplo, né? Todo mundo sabe, Pró Menor Dom Bosco,
Fazenda da Esperança, né? E o interessante é que eu fiz as minhas emendas, mas não tive praticamente conversa com eles. Eu sei da necessidade, então não preciso Casa Vida, por exemplo. Eu não quero usar das minhas emendas uma forma de, olha, eu vou te ajudar, mas me ajuda aqui depois na eleição. Né? Destina e... destina porque a causa é justa, né? Voltando ao tema central, como o senhor viu a peça... Pois é, como é que aconteceu o orçamento? O único vereador que apresentou emendas ao orçamento fui eu. 11 emendas. As 11 foram rejeitadas, com o meu voto contrário, lógico. E o orçamento foi aprovado ipsilíteres do jeito que a prefeitura mandou. Porque, repito, a Câmara só carimba, né? Como se fosse um cartório, né? Só para carimbar. Mas do que o senhor viu do orçamento, é um orçamento real ou é aquela peça de ficção científica que a gente está acostumado a ver? Orçamento de 7 bilhões e quase 200 milhões. E votei contra porque ele destina quase 100 milhões de reais para publicidade, propaganda. E o orçamento da Secretaria de Comunicação é maior do que 5 secretarias de atividades fins juntas. Ou seja, meio ambiente, Fundação Dr. Thomas, também feiras e mercados, a parte de esporte e Manaus Cultura, ou seja, somado 5 secretarias é menor do que o gasto em publicidade, em propaganda. Então votei contra, porque não tinha como, a meu ver, aprovar isso. Né? Para mim isso é outra forma de usar mal o dinheiro público. Dinheiro público não é mal usado só com corrupção. Na hora que você não prioriza o que é prioridade, né? E também as emendas que eu apresentei, por isso que eu gostaria que fosse aprovado. Coloquei uma emenda para que houvesse o auxílio Manauara no ano de 2022, né? Porque foi cancelado. Extinguiram o auxílio Manauara e o povo nem sabe ainda, né? Esse é o último mês, chegar em janeiro, até porque essas pessoas que recebem, Gerson, são pessoas a maioria delas de baixa renda, né? Muitas vezes nem tem, não, a maioria delas não, teoricamente todas, né? Muitas vezes nem tem acesso a redes sociais, isso é real. Então quando elas virem, não vai chegar lá no final do mês. Eu não sou a favor de auxílios permanentes ou eternos, mas nesse momento eu acho importante a gente atender a população. Fiz essas emendas, todas foram rejeitadas, nenhum outro vereador fez. E o orçamento foi aprovado, 40 votos favoráveis e um contrário, que foi o meu. Vereador, vamos agora para a parte política. O senhor se destacou bastante nesse ano, o senhor está cumprindo o seu primeiro mandato, o senhor teve uma experiência na administração pública como presidente do PROCON municipal, na gestão do ex-prefeito Arthur Neto. Isso já lhe credencia para um segundo passo na eleição do ano que vem. O senhor sairá candidato a deputado estadual? Existe sim a possibilidade, não enrolo, não falo aquele papo clichê de político. O papo clichê é aquele, né, olha, estou focado no meu mandato. Está focado, mas também... não é hora de falar em política, né, não estou pensando nisso agora, o importante... Essas mentiras que políticos contam, né? Acho que a gente precisa começar a ser mais verdadeiro desde bem antes, né? Logicamente, Gerson, que o ideal é cumprir o mandato todo, isso daí eu tenho bem em mente, eu não acho legal esse negócio de galho em galho, mas infelizmente as eleições no Brasil são a cada 2 anos, né? Elas não coincidem. O ideal é que fosse todas juntas, e aí você é obrigado a cumprir os 4 anos, né? E ficaria os 4 anos no mandato, e depois, se você quiser, você tenta outra coisa, né? Mas como tem essa não coincidência dos mandatos, a cada 2 anos tem eleição, então existe sim a possibilidade, porque logicamente que é demagogia falar que a pessoa não pensa em fazer algo, em também ter seu nome reconhecido como alguém que fez um trabalho importante, que deixou sua marca no mundo. É demagogia dizer que o nosso orgulho não existe, né? Eu não seria o tipo de pessoa que falaria essa coisa, mas eu acredito também que se eu posso, eventualmente, ampliar o meu trabalho, fazer com que esse trabalho tenha uma utilidade pública até maior, né? Fiscalizando outras esferas também, que a coisa é bem pior, que as pessoas não sabem,
A Câmara é bem vista no sentido de... A Câmara é menino, né? A Câmara é bem vista no sentido de estar nos olhos da sociedade, é bem visualizada nesse sentido, mas é um bebezinho, né? Nem menino, perto do que acontece na Assembleia. Em todas as outras esferas. A gente é tipo... A Câmara também está no foco porque as pessoas vivem na cidade, não é isso? Vivem na cidade. Os problemas estão ali e a Câmara tem que dar... E eu acho que está no foco, infelizmente, porque quando você vai fazer isso, de aumentar o cotão no último dia, no último minuto, dessa forma, isso traz a Câmara, infelizmente, para o foco, né? Mas eles não fariam, vejo assim, de forma diferente, no sentido de permitir que esse projeto fosse votado em um mês, ficar um mês debate, né? Debatendo a audiência pública. Eles não fariam porque sabiam que a gritaria ia ser grande, né? Mas isso foi aprovado na Assembleia, por exemplo, até 2018, 19, o mesmo cotão da Assembleia era de 25 mil, hoje é quase 50 mil. Olha aí, muito maior do que da Câmara, inclusive. Foi também feita essa elevação substancial. O salário dos deputados eles aumentaram de 18 mil para 27 mil. E não tem ninguém lá que denuncie essas coisas, que escancare. Porque lá o Código de Conduta funciona. Como é que é? Não expõe a casa, não fale as coisas que estão acontecendo. E o senhor quer ser a mosca na sopa disso aí? Eu já sou na Câmara, né? Agora me diga uma coisa, o senhor é do PSC, o partido do governador Wilson Lima. Teoricamente estarão juntos na eleição do ano que vem e o governador está ao lado do prefeito Davi Almeida. Como é que está a sua situação política partidária? O senhor apoiará a candidatura do governador Wilson Lima à reeleição? Sim, estou no PSC, tenho uma relação, apesar de pouco contato, uma relação cordial com o governador, né? Logicamente que pela minha competência legislativa, que é a Câmara Municipal de Manaus e a Prefeitura fiscalizar, a Prefeitura eu procuro não fazer, digamos assim, o papel de deputado. Eu acho que cada um no seu quadrado tem que fiscalizar a sua área de competência, né? Eu não seria um deputado, eventualmente, deputado vereador, e não quero ser um vereador deputado, né? Vou fiscalizar o que eu fui eleito para isso. Cumprir a missão. Cumprir a missão. E tem uma relação muito boa com o governador, apesar de uma relação que poucas vezes a gente tem contato, né? Não tenho procurado muito. Mas, sim, por que não? Posso apoiar sim, se ele for realmente candidato à reeleição. Eu vejo que o governador, no início... Ele fica no PSC? Não sei. O que o senhor ouve lá no partido? Ouvi falar já que há a possibilidade de o governador sair do PSC, né? Não sei, para eventualmente um partido maior, né? Mas isso são especulações também. Eu vejo que esse período agora tem tido avanços no Estado. Acho que no início foi bem conturbado, né? E esse período, acho que a gente conseguiu... Colocar um rumo. Acho que sim. Para falar bem da verdade, acho que o fato de ser de fora da política, nos primeiros meses, talvez isso tenha trazido ao governador uma certa dificuldade em... Você está num mundo novo, né? Ele nunca tinha estado naquilo, em compreender como é que são as coisas, até a máquina burocrática, né? E isso daí certamente foi um empecilho. Mas agora talvez a gente esteja realmente num rumo que as coisas estejam andando mais automaticamente, digamos assim. Caminhando para o fim, o senhor faz uma parceria na Câmara muito forte com o vereador Amon Mandel, que também deve ser candidato, disse isso aqui na nossa entrevista, no nosso canal, a deputado federal. Estão juntos também nesse projeto? Estamos juntos. Ele está sem partido, né? Deve ir para o União Brasil, né? Que é o partido, teoricamente, de oposição, né? Eu espero que a gente consiga realmente estar juntos, né? Porque a nossa forma de atuação é muito parecida. A gente tem feito um trabalho bem paralelo, independente um do outro, logicamente, mas muito em conjunto. E tudo leva a crer que estaremos juntos, sim.
né? E eu falo, mesmo que eu falei em relação à minha resposta da sua pergunta sobre eventual candidatura, eu falo em relação a ele. Se ele pode também ampliar o trabalho dele, apesar de que sim, o ideal é cumprir o mandato, por que a gente não pode ter uma contribuição em nível federal do AMON, por exemplo? Né? Por que a gente não pode ter um representante na Câmara dos Deputados que faça o que está fazendo aqui em Manaus, mas até... Fazendo diferente, né? De forma ampliada. Porque a política, a gente não precisa, Gerson, e nem deve, a meu ver, negar a política. Você viu ontem, por exemplo, é lá que é decidido. Não adianta a gente só ficar com raiva, que são aquelas pessoas que vão decidir. Inclusive, decidir o preço do pão francês. Lógico que isso não é votado, né? Mas as consequências do pão, do arroz, da passagem, de ônibus, tudo passa por lá, da energia elétrica, tudo passa por lá. Então não adianta a gente só negar a política ou rejeitar. Ao contrário, nós temos que engajar na política, principalmente a sociedade, cobrando. Por exemplo, um político que vota num projeto contra o povo tem que ser rejeitado pela população, né? E aí a gente começa a melhorar. O que a gente não pode fazer é rejeitar a política, dizer que nada presta, e aí votar em pessoas por interesse pessoal. E aí o coletivo... Aí o coletivo vai para o espaço. Aí depois você sofre as consequências do voto. Lá na ponta. Lá na ponta, né? Porque ofereceu emprego, ofereceu dinheiro, deu dinheiro, ofereceu dentadura, ofereceu óculos, cesta básica, né? Se todos os políticos, sempre digo isso, lutassem pelo coletivo, absolutamente ninguém, Gerson, ninguém precisaria pedir favor a político, que não é favor, é direito. Então, assim, eu, Rodrigo Guedes, não trabalho pelo individual, pelo 1 a 1. Eu quero que todos tenham seus direitos. Se eu fiscalizar, se eu trabalhar, se eu conseguir, logicamente que depende dos outros também, garantir que todos tenham acesso ao serviço público, que a cidade seja boa para todos, não só para quem eu pedi a reforma da pracinha, não só para quem eu pedi a limpeza pública, o mutirão de limpeza, não só para quem eu pedi o tapa-buraco, mas que todos tenham acesso a isso sem pedido de vereador. Aí eu considero que cumpri a minha função, cumpri a minha missão, ou pelo menos fiz a minha parte. Vereador Rodrigo Guedes, muito obrigado mesmo por ter atendido o nosso convite e vir aqui de antemão, em nome do Real Time. Eu desejo ao senhor, à sua família, um bom Natal, um feliz ano novo e bom trabalho no próximo ano desta legislatura. Sim. Muito obrigado, Gerson. Infelizmente, já vou fazendo uma crítica, infelizmente só começa dia 8 de fevereiro, ou seja, vai ter mais folga aí, né? Eles dizem que não, o vereador é vereador 24 horas por dia, como se fosse né? A gente sabe que na realidade não é assim, né? Infelizmente, e até é natural que todo mundo precise de um momento de descanso, por isso que acho que é muito pouca sessão, 3 por semana, tem que estar lá e se depois quiser vai trabalhar. Muito recesso, né? Mais de 1 mês e meio de recesso. Então, essas mordomias, essas regalias, a gente precisa acabar dando o exemplo, né? Nada melhor do que dar o exemplo para poder cobrar. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigado mesmo. O Real Time, uma entrevista, conversou hoje com o vereador Rodrigo Guedes, um dos 2 vereadores da oposição na Câmara Municipal de Manaus. Se você gostou dessa conversa, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, deixe seu recado aí, siga-nos nas nossas redes sociais e assine o nosso canal no YouTube, o @realtime1. E até uma próxima oportunidade.